O Sul, põe para mim Romanos 10:17. Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação, a respeito de quem? De Cristo. Por isso nós devemos vir nos cultos, para escutar a mensagem, e é através da mensagem, da palavra de Deus, que nos traz a fé. Se você nunca tivesse ouvido alguém pregar da palavra de Cristo, você teria fé? Você teria fé para orar para alguém, o milagre acontecer? Se você não tivesse ouvido e visto, além da palavra, testemunhos. Então, por isso nós temos que vir aos cultos, nós temos que escutar a palavra, prestar atenção na palavra, porque quanto mais nós escutamos, mais nós nos alimentamos da palavra, mais fé nós vamos ter. E também o por isso importante dos testemunhos, né? Quanto mais testemunhos, isso edifica a igreja, a gente aprende mais, tem mais fé, porque muitas vezes o testemunho do irmão que vem aqui, por mais simples que seja o testemunho dele, pode ser que é o que algum irmão está precisando. Ah, eu fiz isso. Nossa, minha vida é igualzinha, olha, fez isso e deu certo. Então, irmão, não deixe de testemunhar. Nós, fizemos um sorteio cada um, mas se sentir no teu coração uma hora aí, pede oportunidade, traz um testemunho, irmãos. Porque talvez aquela vontade de vir, mas a vergonha é igual o desenho, é o Espírito Santo te falando, vai lá e dá testemunho daquilo que o Senhor fez. Aí o diabo vem, não vai não, imagina a vergonha que você vai passar, isso aí não é nada não é de Deus não. Aí você fica e acaba dando mais ouvido ao diabo, porque o diabo não quer ouvir o teu testemunho, não quer que você passe o teu testemunho à frente. E o Espírito Santo vai, e você não, por causa da vergonha. Imagina eu lá em cima falando para o povo, que vergonha que eu vou passar. Tem vergonha não, irmãos. Bem, se você sentir vontade, sentir o Espírito Santo tentando te trazer aqui, porque alguém, a hora que você sentir vontade de dar um testemunho, porque alguém precisa ouvir o teu testemunho para ter mais fé no Senhor. Porque talvez o teu testemunho vai salvar aquela pessoa. Então, quando sentir algo acontecendo na tua vida, vem, dá o testemunho. Por talvez mais simples que você acha que seja, mas Deus agiu. Que nem eu dei o testemunho, que foi domingo lá, que eu fui no médico, foi tudo assim. Você vê, a gente já tem um pouco de conhecimento, vê que são portas que Deus, mas eu oro, acontece os milagres, por que eu vou ter que ir no médico? Quem entende Deus? Quem explica Deus, Só que nessas horas você vê que Deus vai, você liga um médico que não tem horário, dali 3 meses só, do nada abre um horário amanhã para você, Uma ressonância de 900 e pouco vai por 480, tudo é Deus acontecendo, é Deus abrindo portas, é Deus colocando a mão. No momento que você pensa que Deus te abandonou, talvez aquele momento você nem dos teus pés não está no chão, você está sendo carregado no colo por Deus. Então, nunca deixe de dar um testemunho. Aconteceu algo na tua vida que você viu ali, é de Deus isso, peça oportunidade. Se não chegou a tua senha aí do sorteio aí da loteria tua aí, peça uma oportunidade, dá o testemunho. Porque isso aí edifica a igreja. Isso aí faz, como a palavra, o testemunho também faz você, ou as outras pessoas, ter muito mais fé. Amém, irmãos? Efésios 1:15. Põe lá para mim. Diz assim: por isso, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus Cristo,
e do amor que vocês têm por todos os irmãos na fé, não paro de agradecer a Deus por causa de vocês. Eu sempre lembro de vocês nas minhas orações. E peço a Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito. O Espírito que os tornará sábios e revelará Deus a vocês, para que assim vocês o conheçam como devem conhecer. Diga comigo, como devem conhecer. Então eu quero falar um pouquinho hoje sobre o Espírito Santo. Então vamos ver o contexto aqui de Efésios. Então Paulo, ele ficou sabendo que os efésios tinham uma fé extraordinária, que eles eram top, que eles tinham muito amor. E aí o apóstolo Paulo, né, como um líder deles, um apóstolo, ele estava querendo dar um conselho para aquele povo se dar melhor ainda, né, para que eles não se perdessem. Então o que ele fala? Ele fala assim que ele agradece a Deus, sempre lembra dele na oração, e para que o Senhor pudesse dar mais do seu Espírito, deles conhecer o Espírito Santo. Deles conhecer o Espírito Santo, porque a maior bênção, querido, se Jesus estivesse aqui hoje, ele pudesse falar assim para nós assim, eu vou dar um conselho para vocês. Vou dar um conselho para vocês, né? E ele pudesse só dar um conselho. Ele pudesse só falar um assunto. E que seria o assunto que vai fazer toda a diferença na nossa vida. Sabe o que ele ia falar para nós? Sejam cheios do Espírito Santo. Conheçam o Espírito Santo. Tenham intimidade com o Espírito Santo. Se nós manter isso, nós vamos estar fazendo o único conselho, o melhor conselho que Deus pode nos dar para nós se dar bem em todas as áreas da nossa vida. Mas para poder ser mais prático, eu quero falar para você o seguinte. O Espírito Santo, desde quando o Espírito Santo foi enviado na terra, até no Velho Testamento o Espírito Santo estava enviado na terra, e diversos versículos mostram que o homem sempre entristeceu o Espírito Santo. O homem resistiu ao Espírito Santo, eles foram rebeldes ao Espírito Santo. Mas no meio dessa rebeldia toda que os homens tinham do Espírito Santo, eles tinham razões para isso. Não é que as pessoas eram más. E nós vivemos o mesmo problema hoje. Sabe, se você pegar a pessoa mais encrencada que tem, que mais decepciona o Espírito Santo, que está na igreja hoje, você vai ver que ela não tem intenção de entristecer o Espírito Santo. E a pessoa que está mais entristecendo o Espírito Santo, ela vai teimar que não está. Ela acha que ela está com razão, ela acha que ela sabe mais do que os outros, ela Mas aí o que acontece? Resiste ao Espírito Santo por falta de entendimento, de conhecimento. Então a Bíblia, ela vai começar a ensinar nós buscar o Espírito Santo. Por que a Bíblia diz que Deus, ele resiste ao soberbo, mas ele dá graça ao humilde, e que aquele que se humilhar será exaltado? A gente tem que pegar, querido, e olhar com bons olhos isso. Se nós olhar assim, mas eu não posso me humilhar, porque não sei o quê, porque a Bíblia fala que a gente não é para viver como uma pessoa humilhada mesmo, só que é num assunto diferente. A gente tem uma mania de pegar uma coisa num assunto e colocar no outro, por falta de conhecimento. Então muitas vezes, quando você não mas você sabe, você começa a fazer muita besteira. Por quê? Porque você começa a querer falar coisas, ensinar sabedoria, coisa fora de um contexto. Agora, a prática, a experiência, a nossa idade vai ajudando muito, a vida vai nos ensinando
a sermos pessoas que começam a colocar os ensinos nossos nos lugares certos. E nós só sabemos que nós somos conhecedor de alguma coisa quando nós adquirimos e vivemos aquilo. Então, por exemplo, para mim pregar para vocês, eu não vou pregar bem, né? Só por estudar, por usar técnica, essas coisas. Eu posso até falar, posso até ensinar bem, mas eu não estou ensinando a verdade para vocês de uma maneira se eu não vivo ela. Então, quem vive, ele fala com propriedade porque ele está colocando aquilo lá no assunto certo. Mas quem só sabe e não vive, ele pode estar ensinando uma coisa certa, colocando em lugar errado. Então, quando a Bíblia fala de humilhar, por quê? Vou dar um exemplo bem simples. O homem não pode resistir ao Espírito. Então, quando você acha que você sabe alguma coisa e vai conversar com Deus sabidão, e a ideia de Deus é um pouquinho diferente, o que vai acontecer? Você mesmo sendo gente boa, mesmo sabendo, você vai resistir ao Espírito Santo achando que não, achando que está tudo certo. Então, para mim chegar diante de Deus e não correr esse perigo, porque eu não sei se eu estou certo ou não, então o que eu tenho que fazer? De todo jeito eu tenho que me humilhar. Me humilhar significa dizer para Deus que eu admito que eu posso estar enganado em tudo, mas eu quero conversar com Ele a respeito do assunto, porque eu quero conhecer, eu quero entender. Bom, por isso que o homem resiste ao Espírito Santo. E por isso que o pastor e qualquer líder sábio insiste para você ler a palavra, meditar na palavra e buscar revelação na palavra. Revelação na palavra, querido, ela não é um direcionamento para você, faz parte isso, um direcionamento para você fazer algo que dê certo na tua vida. Não, revelação na palavra é quando Deus te dá um entendimento amplo. As vezes que eu tive experiência, que Deus me deu revelação, uma palavra parecia que eu entendi o universo que estava envolvido aquilo. Aí foi uma revelação. É isso que Paulo está pedindo para os Efésios. Eu peço a Deus que Ele dê o Espírito Santo para poder você ter um conhecimento. Vamos ler mais um pouquinho lá, só para vocês entenderem. 18. Peço que Deus abra a mente de vocês, para que vocês vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, e também para que saibam como são maravilhosas as suas bênçãos que Ele prometeu ao seu povo. Então, o que Deus está querendo aqui? Que nós tenhamos um conhecimento claro das coisas, para que na nossa busca das bênçãos de Deus, aquilo que nós devemos fazer não se torne em caminho errado. Então, a gente tem que receber alguns conselhos que o apóstolo Paulo dá nas cartas, que através da Bíblia a gente também ministra isso para vocês, que são seguir princípios. Nós não seguimos os princípios para ser sábio, para conseguir, é para estar no ponto para que Deus dê revelação. Entenderam? Você não estuda a Bíblia para poder ficar sabido, é para você estar no ponto para que Deus possa te dar a revelação. Você não vai interpretar a Bíblia e saber o que está certo, você vai ter um pré-entendimento, aí quando você se humilha diante de Deus, com aquele entendimento que você tem, de repente Deus te dá uma clareza sobre o assunto, e você vai ficando cada vez espiritualmente mais sábio. Você começa a compreender as profundezas de Deus, porque você está se humilhando diante de Deus, e essa humilhação não é uma coisa ruim, é uma entrega, entende? Eu me humilho. Deus, eu sou o cocô, eu sou o vermezinho do cocô da merda do vermezinho de Jacó, Deus. Quando eu estou falando isso para Deus, eu estou falando, Deus, eu estou disposto a receber tudo que o Senhor tem para mim. Agora, quando eu estou falando, Deus, eu quero entender isso aqui, porque eu penso isso, sabe o que eu estou fazendo? Eu estou pondo um obstáculo
entende? De resistência ao que Deus vai me falar, porque o homem tem autoridade sobre a vida dele, o homem tem autonomia sobre a vida dele, o homem tem o livre-arbítrio, e quando o homem pensa que sabe alguma coisa, Deus é obrigado a respeitar, e naquele momento você está resistindo ao Espírito Santo. Agora fala para mim, vocês querem resistir ao Espírito Santo? Quem quer? Quem quer resistir ao Espírito Santo? Eu não quero. Então, se você não quer resistir ao Espírito Santo, nós temos que tomar muito cuidado com o nosso coração. Entende? Se nós pegar a linguagem de hoje, a Bíblia fala assim: eu peço a Deus que Ele abra os olhos do vosso coração, para trazer luz, para trazer entendimento, abrir os olhos do nosso coração. Porque nós resistimos a Deus por causa do nosso coração. Então, quando nós começamos a seguir princípios na Bíblia, é justamente para fazer o que nós não queremos. Então, por exemplo, honrar a autoridade é você aprender a não resistir ao Espírito Santo. Ter uma vida de oração é você aprender a não resistir ao Espírito Santo. Ler a Bíblia é para você aprender a não resistir ao Espírito Santo. Pegaram? Eu peço um pré-conhecimento para me render diante de Deus. E depois que o Espírito Santo nos dá a revelação, nós vamos ter o conhecimento da sua palavra através da prática. Por exemplo, se eu ouço, aprendo e não pratico, eu sou hipócrita. Eu estou resistindo ao Espírito Santo se eu não pratico. E vamos falar a verdade. Se eu for praticar alguma coisa que ainda não aconteceu no meu coração, eu vou ter que ser muito sincero e humilde diante de Deus. Deus, eu estou amando a Carmen, só que eu estou amando profissional. Eu estou sendo sincero. Eu estou amando Deus de maneira, se o homem for ver, é falsa. Só que Deus, eu estou fazendo isso com uma intenção, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, porque eu quero amar de verdade. Eu quero sentir. Aí amanhã ou depois, né? Igual o Juba testemunhou outro dia, está acontecendo de verdade, você está fazendo aquilo com alegria. Aí você pode chegar diante de Deus. O Senhor é maravilhoso. Porque quando eu decidi amar a Carmen, eu decidi porque eu quero me aproximar de Ti. E eu vejo que eu me aproximei de Ti, porque agora eu estou amando de verdade. Então, conforme Deus vai trazendo a transformação, e ela vai sendo concreta em nós, nós podemos falar que nós se aproximamos de Deus e estamos rendidos a Ele. Mas tudo aquilo que nós ainda estamos em dificuldade e assumimos uma maneira de viver ao qual o nosso coração está endurecido ao amor, à pureza, à sinceridade, à bondade, à transparência, ao bom senso, à justiça, tudo aquilo que é de Deus, né? Nós devemos fazer tudo que é de Deus e de acordo com a vontade de Deus. Se nós estiver fazendo aquilo, né? Porque nós aprendemos que Deus falou conosco, estamos sendo sinceros, que nós não estamos fazendo ainda de coração. Na hora que nós estiver fazendo de coração, nós podemos falar assim: consegui aproximar-me do Espírito Santo. Porque uma coisa que você tem que aprender é o seguinte, ó. O Espírito Santo, ele sempre está se aproximando do homem, por causa do que Jesus fez, correto ou não? Agora olha bem, o homem, ele pode estar longe do Espírito Santo, mesmo o Espírito Santo estando nele. O Espírito Santo não estava fazendo milagre através daquelas pessoas que Jesus falou que não conhecia ele? Diga comigo, estava? Estava ou não estava? Estava. O que Jesus falou? Eu não vos conheço. A palavra conheço lá não é conhecer igual nós assim. Jesus conhece tudo. Todas as coisas ele conhece o diabo, conhece todo mundo. A palavra que ele estava falando assim, vocês não se relacionam comigo, é isso que ele estava falando. Apartai de mim, vocês não têm relacionamento comigo. Mas o Espírito Santo usava eles. Quer dizer, por quê? Porque o agir do Espírito Santo é por causa da aproximação de Jesus que veio salvar a humanidade.
Agora, nós se aproximar do Espírito Santo é através da nossa entrega, disposição em obedecer e deixar Ele transformar a nossa vida. Aí, a palavra comunhão na Bíblia é koinonia, se eu não me engano. Aí o que acontece? Ali significa companheirismo, andar junto, comunhão. E no mesmo tempo que significa tudo isso, ela é como se o Espírito Santo fosse capitão, guia. Ele não é uma companhia que nós direcionamos as coisas, mas ele se impõe como nosso guia, aquele que vai guiar a nossa vida, vai fazer junto com nós, mas sendo o nosso guia. E aproximar-se do Espírito Santo é deixar Ele guiar a tua vida. Agora, uma coisa assim, para mim terminar aqui, né, para vocês entenderem uma coisa bem simples, da pessoa do Espírito Santo, tá? Nós complicamos aquilo que é muito simples. Nós complicamos o que é muito simples. Se eu for ensinar vocês a fruir no dom de língua, primeira coisa que eu vou falar para vocês, todos podem orar em língua, só que você já ouviu falar que nem todos oram em língua, que o dom de língua não é todo mundo que ora, que não é bem assim, não é todo mundo que não ora porque a turma não tem coragem. Estão entendendo ou não? Então você não tem coragem de orar em língua, você não vai orar em língua, mas uma verdade não muda. Todos podem orar em línguas. Todos oram em línguas. Todos têm o dom de orar em língua, que foram batizados no Espírito Santo. O problema, vamos dar um exemplo. Se você já entregou a vida para Jesus, então, e se você já sentiu algum arrepio, se você já sentiu alguma coisinha de Deus, você foi batizado no Espírito Santo. Se você foi batizado no Espírito Santo, todos os dons do Espírito Santo estão em você. Agora olha bem, o que a pessoa não tem que entender é o seguinte: o Espírito Santo em você pode usar alguns dons de modo específico em você, mas todos, o Espírito Santo não é falha em dom, e o Espírito Santo está em você, logo você tem todos os dons do Espírito. Agora o orar em língua, por que todos devem orar em língua? Porque a Bíblia diz assim: quem ora em língua, edifica-se a si mesmo. Aí fala assim, por que edifica a si mesmo? Porque a tua mente não entende o que você está falando. Então diga comigo, minha mente não entende o que eu estou falando. Aí está o segredo, mas você complica tudo. Como é que eu vou falar? Eu não sei falar. Eu não entendo o que eu estou falando, o que eu estou pensando. Mas vem cá. Quantos de vocês aqui que nunca orou em língua, mas pensou em língua? Veio uma língua estranha e você pensou nela. Se veio um pensamento até que fraco e você não falou, o que você fez? Você resistiu ao Espírito Santo. É simples assim. Por que você resistiu? Aí tem um monte de coisa que você resistiu. Você resistiu por medo, por covardia, por timidez, por incredulidade, por falta de coragem, por falta de... Tem inúmeras coisas, mas que você resistiu ao Espírito Santo, você resistiu. Mas eu não consigo. Mas não veio uma coisa, então veio, mas eu não consigo. Então, eu fiquei bastante ano assim. Vinha umas palavras em língua na minha mente e a coragem para falar. Até que alguns irmãos, de maneira simples, foram me explicando. Falaram, não, você já é batizado no Espírito Santo, é só você dobrar o joelho, abrir a boca e falar em língua. Eu falei, cara, mas não consigo, não tem isso aí. Quer dizer, todos passam por esse momento, mas o que eu fiz? Eu não tive malícia. A maioria das pessoas tem malícia. Não, mas isso não é assim, isso não sei o que. Então, vai ser do jeito que você acredita. E por causa disso, você não está sendo uma pessoa insincera, você não está sendo nada disso, mas você está resistindo ao Espírito Santo e com uma posição que muitos vão achar que você está 1000 vezes mais certo do que o pastor Trovati.
E por que que eu sei disso? Porque eu tinha o mesmo problema. Você tinha, Raquel? Mesmo problema? Tinha ou não tinha? E não foi estranho quando foram sinceros? E se você não tivesse acreditado naquela simplicidade, não estaria orando em língua até hoje, né? E se alguém perguntasse, ela ia falar assim: não, orar em língua não é todo mundo que ora. Ela ia falar isso, ia falar de coração muito sincero. Lá na Metodista nós não escutava isso, né, Laurinha? Que muita gente falando: não, eu não oro em língua, porque não é todo mundo que ora em língua. Aí, conforme a pessoa, né, vai tendo seguidores vão pensando tudo a mesma coisa. Agora deixa eu falar uma coisa para você. E daí não está todo mundo resistindo ao Espírito Santo? Todo mundo resiste ao Espírito. A Bíblia fala que a gente tem que orar sem cessar. Quando está falando de orar sem cessar, é porque quando você ora, você está a todo instante sujeito ao Espírito Santo. Então, se eu não orar, eu estou resistindo ao Espírito Santo. A Bíblia manda você ler, meditar, estudar a palavra de Deus, se tornar um obreiro capacitado, né, que maneja bem a palavra de Deus. Você não faz, você está resistindo ao Espírito Santo de Deus. E depois, né, você começa a produzir fruto, aí você não consegue mais honrar patrão, pastor, prefeito, autoridade, policial. Você começa a buscar as coisas do mundo em primeiro lugar. Isso mostra que resistiu tanto ao Espírito Santo que hoje perdeu até um lugar junto com ele, mas achou um lugar no mundo. Isso significa o fruto de quem está resistindo ao Espírito Santo. Quando vem uma tentação de nós termos que ter problema com pessoas, nós não podemos ter, porque senão nós vamos estar resistindo ao Espírito Santo. Então, muitas vezes, por nós não estar dedicado ao Espírito Santo, o Espírito Santo, a gente nota que ele, né, que a gente tem que falar: o Espírito Santo, volta. O Espírito Santo não vai, querido. Quem foi você. É você que tem que voltar. O Espírito Santo não vai. Os dons irrevogáveis, ele nunca desiste. Quem tem que voltar é nós. Resistir ao Espírito Santo é você falar assim: vixe, já li a Bíblia, não estou com vontade. Diga comigo assim: vontade é carne. Fala, se ela estiver ajudando, tudo bem, fala aí. Se ela não tiver, fala aí, eu vou sacrificar. Entenderam? Se a minha carne estiver servindo a Deus, então ela vai gostar de ler Bíblia, de orar, ela vai falar em língua, ela vai orar, ela vai fazer tudo. Mas se ela não gostar, o problema é dela. O problema é dela. Uma coisa que você tem que entender: todas as pessoas, lembra que esse dia atrás estava falando sobre a idade, né? Então, toda pessoa tem a idade espiritual dela, tem a idade física, tem a idade emocional, tem a idade... em tudo nós temos a nossa idade financeira, né? Então, vamos dar um exemplo. Uma pessoa que é criança em alguma área, naquela área, ela faz o que ela gosta e quer. Agora, uma pessoa responsável, adulta, ela faz o que é preciso. Por exemplo, se eu sou uma pessoa responsável pela minha vida, eu não vou andar com quem eu gosto. Eu vou andar com quem eu preciso. Eu não vou ser honesto, sincero, trabalhador, justo no meu trabalho, porque eu quero. Eu vou ser porque eu preciso. Se eu querer, melhor ainda, né, gente? Aí fica mais gostoso, né? Mas se eu não querer, eu vou sacrificar a carne. Carne é alma.
A Bíblia, quando foi traduzida de carne, natureza carnal, ela foi tirada da palavra psique, que é onde derivou a palavra psicologia. Psicologia, o que é? Medicina da alma. Então, medicina da carne, se fosse traduzir pela língua portuguesa. Né? Então, o que acontece? Nós temos que entender sentimento, vontade, paixão, orgulho, sexo, vontade, desejo, vontade de prosperar, vontade de se gloriar, vontade de ficar bonito, forte. Isso chama-se natureza humana. Isso não pode estar entre nós e Deus. Isso tem que ser sacrificado para Deus. Entende? Sacrificado para Deus. Então, tudo que eu mais preciso é colocar o Senhor em primeiro lugar. É largar a mão de achar que Deus vai vir. Deus já veio. É eu que tenho que agora me achegar diante de Deus. A Bíblia fala assim, né? Olha bem, a Bíblia diz assim, que Deus é onipresente. Então tem alguém que não tem a presença de Deus, Raquel? Impossível. Agora, por que a Bíblia diz, achegai-vos diante de Deus? É porque a decisão, querida, agora é do homem. Antes o homem não podia. A Bíblia fala assim, tende ousadia agora de entrar na presença no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho, que é o sangue de Jesus. Então, o caminho está aberto, mas não está aberto para Deus. O caminho está aberto para o homem chegar a Deus, porque nenhuma porta, nenhum caminho, nenhum lugar há que Deus não possa estar presente. Diga comigo assim, é glorioso saber que a presença de Deus é forte na minha vida. Fala assim, é triste saber que eu não estou nela. Amém, querido? Então, olha bem, todas as coisas de Deus, existe um processo que nós precisamos passar na alma, para que nós nos achegamos diante de Deus. E tem coisas que Deus vai fazer que é milagre. Então, quando nós estamos buscando a Deus, de repente tem uma coisa que o diabo construiu na nossa vida, que vai fazer nós resistir ao Espírito Santo, se nós não formos curados. Uma ferida na alma, uma doença. Aí você passa por uma experiência. Por exemplo, eu passei por várias. Então eu passei por inúmeras experiências de libertação e de cura, buscando a Deus. Eu buscando a Deus, de repente, eu tive uma experiência uma vez, que eu pulava de joelho e falava assim, agora eu creio, eu pulava de joelho. Fiquei a noite inteira pulando de joelho, rapaz, nem dormi aquele dia, de tanta alegria, porque agora eu acreditava em Deus. Mas vem cá, já fazia 2, 3 anos que eu não faltava num culto na igreja, orava, Deus até me usava, mas por que agora está? Porque eu comecei a crer em Deus diferente depois daquela experiência, eu nunca mais fui o mesmo. Eu me tornei uma pessoa diferente. E eu pensei que aquilo era só aquilo, mas passou um tempo, eu tive outra experiência com Deus, que de repente eu tive uma experiência ali com o Espírito Santo, eu recebi um batismo diferente, aconteceu algo tremendo, eu nunca mais fui a mesma pessoa. E daí eu comecei a orar muito em línguas, mas eu falava assim, mas será que isso é de Deus? E eu não tinha confiança, eu achava que não era de Deus. Sabe por que eu continuei orando em língua, Laurinha? Foi anos assim, orando em língua, achando que não era de Deus. Só porque eu tinha uma pureza no meu coração, eu não estou em pecado. Porque eu achava que se eu ficasse orando em língua, eu achava que eu estava imitando, que eu estava dando uma de bom e que Deus não sei o que. Daí eu perdi isso, falei, não, eu estou orando em língua, eu não acredito que é de Deus, mas eu vou estar orando porque vai que é. E outra, aí me ensinaram que Deus não vai te castigar porque você está orando em língua e por um acaso não é. Deus vai ficar até empolgado, vai falar, poxa, Ele quer tanto, que Ele já está orando antes de orar, então eu vou pegar esse cara. Eu comecei a acreditar que Deus, se eu não estivesse orando em língua de verdade, Deus ia me abençoar só por estar fazendo.
Então você começa a se tornar puro igual uma criança. Diga comigo, puro igual uma criança. Agora diga comigo, a malícia, a maldade faz com que eu me torne mal. Fala, malicioso. Falou, aí eu me afasto de Deus. Falei, você resiste ao Espírito. Mas se você for puro igual uma criança, então aquilo que ia ser um pecado, querido, se torna uma alegria para Deus. Se torna uma coisa assim, desse menino quer demais. Aquilo que ele está fazendo. E daí, né, querido, um dia, nós buscando muito a Deus, né? Até uma discípula minha, né, que era minha aluna de escola dominical, a Ellen, mais outras meninas, acho que aquele dia até a Fábio estava junto, parece, a Carmen. Aí aquela menina, ela não sabia que ela ia resolver um problema meu. Ela falou assim, pode orar em língua, que o fulano vai interpretar. E eu comecei a orar em língua, não acreditando que eu estava orando de Deus, né? E a pessoa começou a interpretar. Aí eu comecei a ver que eu orava em língua, era de verdade. Aquela oração em língua era o dom do Espírito Santo mesmo. E aquele dia minha fé se transformou. E os dons de Deus, né, começou a ser mais puro. Aí pronto, aí vou no trabalho lá do Randy Clark, e uma unção doida me pegou, a unção do leão me pegou, um monte de unção. E todo mundo achava que aquilo só podia ser do diabo, né? Um monte de gente, até eu achava. Até que eu experimentei. E quando eu rugia igual um leão, assim, uau! Eu fiquei meio descontrolado. Parecia que saía um monte de coisa dentro de mim, assim, ó. Daí eu vi que eu fiquei com um vácuo, assim, dentro de mim, assim, que parecia que o poder de Deus emanava, né? Eu falava, meu Deus, esse negócio aqui é bom demais. Eu comecei a ver a unção de Deus. Eu chegava perto das pessoas, as pessoas começavam a receber unção, já começava, aquilo endoidou, aí eu vi, a minha vida nunca mais foi a mesma. E eu estou falando de algumas experiências, mas foram centenas delas, né? Centenas. Aquele dia que a Carmen foi curada de joelho, que ela testemunhou, a Raquel estava vendo para operar, acho que era o útero, né? A Raquel lembra? A Raquel também, coloquei a mão na Raquel, a Raquel começou a se contorcer, e foi curada do útero, não precisou operar. E aquilo era uma coisa constante, e cada dia daquele, querido, ia transformando a minha vida, ia transformando a minha vida. Então hoje para mim é bem simples, eu vou trabalhar, todo mundo pensa que eu estou normal, né? Não, querido, o poder de Deus está ali, dia a dia, momento a momento, instante a instante. Por quê? Porque eu não preciso mais andar que nem aquele crente bobo que começa pá. Não, aquilo ali é gostoso, eu como até o caroço, mas não precisa. Você não precisa acreditar que Deus está com você, se você não estiver estremecendo, arrepiando, né? Isso é gostoso, a gente pega, faz, sente também. Mas, querido, você já pensou que Davi, quando ele pegava a espada e matava aquele bando de homem lá, não era Deus que estava nele? Que ninguém conseguia matar ele, que ele matava todo mundo e não sei o que. Naquele momento, Davi, ele falava, eu acho que eu não estou com o Espírito Santo, porque eu estou com uma ira aqui, com uma coisa que eu não estou com o Espírito Santo. Se ele pensasse assim, ele ia poder ganhar as guerras? Então para de estar preso em você, querido. Você tem que conhecer Deus, tem que buscar relacionamento com o Espírito Santo, porque você não sabe como que Deus vai te usar, como é que Ele vai te levantar, como é que Ele vai fazer com a tua vida. Nós não podemos criar uma maneira de que Deus é assim, porque senão você vai se resistir ao Espírito Santo. Você tem que estar sempre disposto a saber que você não sabe de nada, porque Ele é o capitão. Hoje Ele pode mandar você dar um abraço e amanhã dar um coice, um chute. Hoje Ele pode mandar você ressuscitar alguém, mas Ele pode mandar você matar, é problema dele. Você não pode resistir ao Espírito Santo. Ah, pastor, mas eu não concordo muito com você não. Então, vai desse jeito aí, vai. Já pensou Pedro, né? Se ele fosse religioso igual nós, Ananias chegou lá, né?
pum, morreu. Aí Pedro falou: meu Deus, o Espírito Santo foi embora, o diabo veio aqui porque matou a minha ovelha. A gente vê na Bíblia. Está entendendo as coisas? Que quebra esses paradigmas. Não fique preso. Agora, preste bem atenção. Eu sempre falo o seguinte: princípio é a nossa maneira de colocar a nossa carne a estar no ponto para poder nós nos aproximarmos do Espírito Santo. É eliminar as barreiras. Quando eu estou com um problema com pessoas, eu me afasto, eu entristeço o Espírito Santo. Quando eu estou, as pessoas têm problema com você, não te afasta do Espírito Santo. Mas você ter problema com pessoas, afasta. Você não tem que estar preocupado com os outros, tem que estar preocupado com o teu coração. Quando eu não ponho os princípios de Deus em primeiro lugar na minha vida, eu não me aproximo do Espírito Santo. Não tem jeito. E voltando para terminar, né? Qual é o conselho que Jesus nos daria, se Ele pudesse dar só um? E o apóstolo Paulo, aqui em Efésios também, lembra que esses caras aqui, eles tinham tudo. Eles eram religiosos, eles eram dedicados, eles tinham amor, eles tinham dedicação, eles tinham tudo. Mas o apóstolo Paulo falava assim: se eles não tiver intimidade com o Espírito Santo, tudo isso vai água abaixo. Tudo vai por terra. Aí você vai ver na carta de Efésios inteirinho ele dando instrução sobre o Espírito Santo por causa disso. Então diz aqui, Efésios 5, põe a partir do 15 aí, filho. Portanto, preste atenção na sua maneira de viver. Não vivam como ignorantes, mas como sábios. Aqui está falando, olha bem, mas o assunto aqui é o Espírito Santo, tá, gente? Os dias em que vivemos são maus. Por isso, aproveitem todas as oportunidades que vocês têm. Não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem atender o que o Senhor quer que vocês façam. Não embriaguem-se, pois a bebida levará vocês à desgraça. Mas encham-se do Espírito Santo. Agora diga comigo assim, ó, diga comigo, que jeito, fala bem alto aí, vai. Aí ele vai falar que jeito agora. Animem-se uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais. Cantem de todo o coração, hinos, salmos ao Senhor. Ó, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, agradeçam sempre todas as coisas a Deus Pai. Sejam obedientes uns aos outros, pelo respeito que têm por Cristo. Esposa, obedeça a seu marido, como vocês obedecem ao Senhor. Aí vai falando, ó. Pois os maridos têm autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo seu marido. Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Então vamos voltar lá, vamos ver, ó. Que jeito que vocês vão viver cheio do Espírito Santo?
falando entre vós, animando um ao outro com salmos, hinos, cânticos espirituais. Que jeito que é cânticos espirituais? Lamate, candere, chore, maná. Eu canto em línguas. Quem pode cantar em línguas? Diga comigo. Todos. Aí você fala, pastor, mas eu estou em pecado, se eu orar em língua vai ser o Espírito Santo? Eu falei assim, a Bíblia diz que quem ora em língua edifica a si mesmo. Não tem coisa melhor para quem está em pecado do que orar em língua, porque daí não é ele que está orando, porque a mente dele não entende, é o Espírito. E o Espírito está salvo mesmo que a alma tua está te condenando, não sei se vocês entendem. E aí você está fazendo a tua alma ceder ao Espírito. Mas eu não estou entendendo o que você está falando. Mas agora, você não está entendendo porque você não está buscando o dom de interpretar. Paulo fala assim, se você ora em língua, busca também o dom de interpretar. Você está orando para você edificar você mesmo. Conexão direta com o céu. A Bíblia diz que quem ora em língua, ora direto a Deus. A mente não pode entender, então ela não pode atrapalhar. Pegaram? Não dá vontade de falar em língua? E por que não fala? Porque não tem hábito. Se não tem hábito, o que está fazendo? Está colocando a carne para resistir o Espírito. Temos que ter hábito. Hábito, buscar hábitos que vão fazer com que nós nos aproximemos de Deus. Chegai-vos a Deus. Humilhai-vos a presença de Deus, né? Porque não é humilhar, porque você tem que ser humilhado. Não, que é humilhar para que você se aproxime dEle, para que você não resista a Ele. Glória a Deus. Amém? Então vamos sair do teu lugar e vamos orar em língua hoje ou não? Pastor, mas será que vai ser de Deus? Problema seu com a tua dúvida, querido. Eu já resolvi a minha, vem aqui para você resolver a tua. Amém? Glória a Deus.